Você já parou para pensar na produção imensa de conteúdo que existe a respeito de Hitler e do nazismo? Não é à toa essa produção, levando-se em conta as múltiplas curiosidades, segredos e até mesmo o envolvimento de Hitler e dos seus asseclas com o ocultismo, com as ideias esotéricas alemãs daquele momento histórico durante a contemporaneidade. É interessante perceber que Hitler tinha suas crenças específicas e algumas delas vão acabar fazendo com que ele produza a convicção de que ele era uma espécie de messias da Alemanha. Outras crenças vão levá-lo à sua derrota, principalmente em se tratando daquela invasão à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hitler era um jovem que sonhava pintar na Academia de Belas Artes de Viena, mas foi reprovado. Entrando para o exército, participando da Primeira Guerra Mundial, ao estourar uma bomba em 1918, ele veio a ficar cego. Foi internado no Hospital de Pessoalke em Berlim e quando ele começou a recobrar a visão, diz o próprio Hitler que ele ouviu uma voz. E a voz dizia: Hitler, salve a Alemanha. A Alemanha foi traída pelos judeus. Essa perspectiva de delírio toma conta da mentalidade do Adolf Hitler, mas o mais preocupante é que esse delírio não será um delírio individual, ele se tornará um delírio efetivamente coletivo. Na medida em que ele cria o Partido Nacional Socialista Alemão, ele consegue amealhar junto a si inúmeros indivíduos que faziam parte de uma sociedade secreta, uma sociedade Thule. E a sociedade Thule tinha ideias bastante bizarras, esquisitas e bastante estranhas. Eles acreditavam que os teutônicos germânicos eram a raça mais pura que havia pisado sobre a face da terra. Acreditavam até que os deuses haviam fecundado determinados homens no passado histórico e esses semideuses nascidos seriam a base, o tronco patriarcal de toda a sociedade alemã. Isso produziria a ideia de uma raça pura, de uma raça ariana. Além disso, eles acreditavam em Atlântida e Lemúria, que esse passado da humanidade realmente existiu e que são continentes efetivamente submersos, mas que eles voltariam à tona. É dentro dessa mentalidade, dessa visão de mundo, que Hitler vai construir o seu império alemão, principalmente ao lado do chamado ocultista do nazismo, Heinrich Himmler. Himmler chegou a reunir inúmeros soldados em torno de si que usavam um anel de caveira. E eram exatamente esses soldados e generais que tinham a função de esconder da Alemanha a brutalidade que eles estavam cometendo em relação ao que eles chamavam de sub-raça. É a partir dessa crença de raça pura e ariana que eles vão exterminar as chamadas minorias étnicas. Não se tratavam só de judeus, mas também ciganos. Eles não matavam somente estes, da perspectiva étnica, mas também comunistas e homossexuais. As câmaras de gás seriam um repositório desse holocausto praticado pelos nazistas. Para você ter uma ideia dessa perspectiva que parecia mais uma bruxaria nazista hitlerista, você vai ver Himmler fazendo mapa astral para verificar até que ponto eles poderiam fazer guerra naquele dia ou em outro dia. Era comum a utilização da astrologia. No início, Hitler tinha uma crença firme na astrologia, mas depois ele passou a desacreditar dela. Hitler, para quem não sabe, teria sido anunciado até por um paranormal chamado Lohmann, e o paranormal teria dito que ele era o predestinado salvador da Alemanha. Depois, esse mesmo paranormal vai aparecer morto. Afinal de contas, ninguém poderia ter maior destaque do que o Führer, do que o guia, do que o condutor da Alemanha, como assim ele era chamado também pelo propagandista do nazismo Joseph Goebbels.
Todos eles estão ligados a uma ideia de ocultismo nazista e de vitória certa, porque se trataria de progresso da humanidade, de progresso da natureza. A guerra, para o nazista, tem uma função mística de testar as raças, para verificar se elas são resistentes, adaptáveis e fortes. E a conclusão era de que, se havia minorias étnicas, é porque a própria natureza já estava exterminando. O próprio Hitler colecionava uma revista pseudocientífica polonesa chamada Ostara. E nessa revista ele chegou a concluir que o Australopithecus erectus, um dos nossos antepassados, foi dizimado pelo homem de Neandertal. E se isso aconteceu, é porque a raça mais aperfeiçoada dizima a raça menos aperfeiçoada, a raça inferior. Essa era a lógica da mentalidade nazista, dentro de uma perspectiva de resgate do passado dos deuses nórdicos, que acabavam tendo suas esculturas desfiladas junto com as marchas nazistas. A própria suástica que Hitler havia desenhado foi inspirada no chamado raio de sol Arya, um símbolo esotérico hindu que significa o movimento perpétuo da humanidade. A simbologia nazista, ela consegue capturar o sentimento religioso dos alemães, porque você estava diante de alemães evangélicos e católicos totalmente frustrados com o Tratado de Versalhes e que não encontravam consolo em suas respectivas religiões. Esse sentimento religioso não é eliminado, ele fica represado. E Hitler vai capturar esse sentimento religioso qual se fosse um bruxo, na medida em que ele magnetiza essas mentalidades com a sua oratória e oferece a elas não a missa, não a pregação de um pastor, mas ele tinha o discurso, não o altar de uma igreja, mas ele tinha um palanque, não a mímica corpórea do catolicismo, senta, levanta, faz o sinal da cruz, enfim, a ritualística católica. Ele, que era também católico, ele vai oferecer aos nazistas, aos alemães, a mímica da lança nazista, fazendo aquela saudação a ele próprio, Heil Hitler. E você vai perceber que há toda uma mímica corpórea na marcha, toda uma coreografia para que esses mesmos nazistas pudessem desfilar e impressionar as massas com aquele movimento que mais parecia uma estética, uma engrenagem. Afinal de contas, Hitler queria ser um artista, então ele vai pintar um quadro, o quadro da Segunda Guerra Mundial. Percebam que esse pensamento do Hitler, ele chega a alcançar o acolhimento de uma teoria absurda chamada cosmogonia glacial, de um pseudocientista chamado Rüdiger. Rüdiger acreditava que um bloco de gelo havia esbarrado no Sol. Tenta imaginar a cena. Esse bloco de gelo esbarrando no Sol teria derretido e provocado o dilúvio. O dilúvio teria alterado a fisicoquímica planetária, produzindo gigantes. E esses gigantes seriam a base da origem da raça teutônico-germânica, que daria origem à raça puramente ariana alemã. O Hitler, então, a partir dessa teoria da cosmogonia glacial, concluiu que os alemães eram resistentes ao frio. E foi exatamente isso que encorajou o Hitler a caminhar na direção da invasão à União Soviética. Os próprios generais, como o general Paulus, chegou para ele e disse que não era o momento, que não tinham condição de invadir, mas ele disse que iria dar um jeito e deve ter alterado a previsão do tempo para dizer que o inverno naquele momento seria menos rigoroso. O fato é que o inverno dificultou a comunicação, o inverno gerou uma neve de uma altura considerável, o inverno gerou um frio entre 20 a 30 graus centígrados abaixo de zero, e os alemães ficaram com sua maquinaria de guerra, da chamada Blitzkrieg alemã, ou Guerra Relâmpago, atolada na neve e na lama. Afinal de contas, eles conseguiram chegar em Moscou e Stalingrado, mas acabaram sofrendo o revés do general Tchukov, que atuou contra eles, e aí sim, foi uma Blitzkrieg russa contra um slow motion alemã, se é que assim podemos nos expressar. Foi a primeira grande derrota, a primeira grande derrocada, o que fez com que os aliados pensassem: o gigante então sangra, e isso vai iniciar o processo de derrota dos alemães na Segunda Guerra Mundial.
Essa crença de Hitler de que ele seria uma espécie de predestinado guiou todos os seus passos, no sentido de fazer com que ele usasse a oratória como tratasse de um abusador da mentalidade alemã, que ele chamava de mentalidade feminina. O seu machismo e misoginia fazia com que ele encarasse a feminilidade da mentalidade alemã como passível e receptiva de uma manipulação extrema. E assim ele se utilizou constantemente em seus discursos de um misticismo alemão e de uma certeza de uma vitória alemã, porque isso faria parte do esquadro da própria natureza, faria parte da destinação da natureza que quer o progresso da humanidade. Foi assim que generais alemães mataram crianças judias em câmaras de gás e depois chegavam em casa e beijavam seus filhos carinhosamente, como se tivessem uma espécie de psicopatia. Mas não era nada disso. Eles eram movidos por essa convicção pseudocientífica de progresso que Hitler, Himmler, Steiner conseguiram estabelecer na mentalidade daqueles mesmos alemães. Seria Hitler um bruxo? O fato é que ele sempre foi envolvido com crenças ocultistas, crenças esotéricas, que, se ele acreditava ou não, serviram para sedimentar esse olhar hipnotizado dos alemães em relação a ele, como se ele fosse uma espécie de guia dos alemães a uma vitória que efetivamente não aconteceu. Você não pode deixar de se inscrever. A sua inscrição garante a acessibilidade a esse canal de conhecimento. Então, dê o seu joinha, faça um comentário, compartilhe esse vídeo e estimule outras pessoas a se inscreverem em nosso canal. Na plataforma do FB Online, você vai ter acesso aos nossos cursos de pré-vestibular, com uma sequência, uma agenda, com simulados elaborados e as aulas de professores extremamente competentes para fazer você passar no seu vestibular. Não deixe de conferir. Se você gostou desse vídeo a respeito de se Hitler era ou não um bruxo, você precisa também conferir o vídeo que nós gravamos sobre a Madame Deathst. É muito importante você mergulhar no universo daquela nobreza francesa pré-revolucionária.